Agora, 9h43, a nova variante do coronavírus tem deixado o mercado em alerta, como a Priscila Asbeck lembrou agora há pouquinho no Morning Call. Bolsas internacionais estão em queda agora de manhã, o dólar operando muito pressionado, em forte alta. A gente vai conversar sobre este e outros assuntos com o economista André Lara Rezende. Muito obrigado pela entrevista e um bom dia ao senhor. Bom dia. Eu queria inicialmente perguntar ao senhor sobre essa agitação toda dessa manhã nas bolsas da Europa, mercado pressionado e assustado, dólar em alta, por causa do surgimento dessa nova variante no sul da África, que parece ser, segundo alguns pesquisadores britânicos disseram, mais contagiosa do que outras que nós temos até agora. O senhor entende essa agitação como algo normal, até que tenhamos mais informações a respeito da violência dessa nova variante? Isso está dentro de um contexto que o senhor considera normal para esse momento de incerteza que nós estamos atravessando? Sim, me parece absolutamente normal, uma reação normal de mercado diante de uma nova variante. Parece surgir que a questão da Covid volta a já agravar o número de casos na Europa, então é natural que os mercados estejam assustados e tenham uma retração. Muito bem, eu gostaria de mudar o rumo da nossa conversa agora, professor, para uma questão bastante importante. Queria que o senhor fizesse uma análise para a gente sobre o momento que o país atravessa, que o Brasil atravessa, e qual é a perspectiva que o senhor tem para o país no curto e no médio prazos. Nós estamos vivendo num ambiente que vocês, economistas, muitos especialistas que a gente ouve aqui, entendem como muito perigoso, né, por causa de uma combinação de determinados fatores. Alta da inflação, dólar muito pressionado, aumento de juros, inflação que não se dá necessariamente por demanda, né, mas por alguns fatores sobre os quais nós temos pouco ou nenhum controle, como variação internacional de preço de commodities. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, risco fiscal aumentado, né, com a alteração na forma de cálculo do teto de gastos. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, fizesse um sobrevoo para a gente desse momento que nós estamos atravessando e qual é o panorama que o senhor imagina para a nossa economia no curto e no médio prazos. A inflação está em alta desde o início do ano, supera significativamente a meta determinada pelo Banco Central, e isso tem criado uma certa, compreensivelmente, preocupação. Agora, a inflação em alta não é um fenômeno exclusivamente no Brasil. No mundo todo, a inflação estava muito contida, muito baixa, até ameaçando ser excessivamente baixa, em deflação em vários países do mundo. Desde o início do ano, no final do ano passado, tem subido. Essa inflação é uma inflação muito diferente da inflação clássica de demanda, porque no mundo todo, vamos falar do Brasil especificamente, o Brasil sai de uma situação de recessão provocada pela pandemia, continua com altíssimo desemprego, perto de 14% de taxa de desemprego aberto, provavelmente muito mais de subemprego, próximo de 30%. Com certeza, portanto, a economia brasileira não está superaquecida, né? O que está havendo é pressões inflacionárias de preços localizados, que advém principalmente de três fatores: uma alta do petróleo, a falta de chuva que provocou a alta da energia elétrica e a desvalorização da moeda, do real, a alta do dólar. E essa combinação, desses três fatores, pressionou especificamente o índice de inflação no Brasil. Isso, com certeza, não é inflação de demanda, como eu disse antes. Portanto, a reação a isso, o que fazer, como vem fazendo os bancos centrais dos países desenvolvidos, sobretudo o Banco Central americano, o Fed, é de simplesmente esperar, porque isso pode ser simplesmente uma alta transitória dessa inflação e não se precipitar aumentando a taxa de juros, como vem fazendo o Banco Central do Brasil. Do ponto de vista, nesse momento, para reagir a este tipo de pressão inflacionária, a taxa de juros é altamente desaconselhada. Primeiro, porque ela tem dificilmente, a contenção de demanda vai apenas agravar um problema de desemprego e provocar uma volta de uma recessão, e ela tem efeitos secundários muito negativos, porque a alta dos juros, exatamente como você mencionou, a questão de que eles estão preocupados com
com um desequilíbrio fiscal, a alta dos juros é um fator importantíssimo de aumento dos gastos públicos, portanto, das despesas com juros no orçamento público e, portanto, com o desequilíbrio fiscal. A Priscila Asbeck, nossa analista de economia, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Oi, Priscila. Oi, bom dia. Muito obrigada pela entrevista. Queria ainda seguir nessa questão dos riscos fiscais, batendo nos preços. A gente tem uma bateção de cabeça enorme acontecendo lá em Brasília, com o PEC dos precatórios, com as fontes para financiar o Auxílio Brasil e uma percepção de que há uma antecipação da campanha eleitoral para 2022. Com isso, muitos economistas estão falando que a tendência é de que novas medidas populistas surjam e não o contrário. Então, que o país caminhe para mais aumento de gastos e mais risco fiscal. Queria saber como que o senhor está vendo esse momento, se o senhor acha que a tendência é só piorar daqui para frente e se, mesmo com essa perspectiva de alguns ajustes na cadeia de suprimentos, isso ajudando um pouco os preços, se por causa desse risco fiscal batendo em dólar, a perspectiva é de piora daqui para frente ou se o senhor vê alguma luz no fim do túnel? Eu acho, primeiro, que é preciso entender que esse termo risco fiscal é mal colocado. Não existe uma questão de risco fiscal. Isso é um terrorismo que não faz o menor sentido. O que existe é despesas mal feitas, despesas públicas irresponsáveis. A ideia de você aprovar gastos completamente fora de propósito, sobretudo com as emendas parlamentares, emendas de relator, que são uma criação de uma forma de gastos irresponsáveis, demagógicos, populistas e com objetivos eleitorais. Isso tem uma coisa. Isso é altamente criticável, mas isso não tem nada a ver com questão de risco fiscal. O país, do ponto de vista do Brasil, o Brasil hoje não tem uma questão de risco fiscal nesse sentido de estar à beira de um precipício. Simplesmente o que você precisa é saber gastar bem. O Brasil precisa investir, tem investimentos públicos, investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde, investimento em segurança, que tem que ser feito e bem feito. Mas esses investimentos exigem uma avaliação da taxa de retorno desses investimentos, taxa de retorno social desses investimentos, isso é que é muito importante. E eles têm que ser feitos de acordo com o espaço que a economia tem para que eles possam ser feitos. A ideia de transformar qualquer gasto público como todos fossem iguais é um equívoco. Existem bons gastos públicos e maus gastos públicos. Essa é que é a grande questão. E o ponto de vista do Brasil hoje, a dívida pública brasileira é alta, 80% a 85% do PIB. Perfeito? A dívida líquida é menor que isso, é a dívida bruta. A dívida líquida está mais perto de 60% a 65% do PIB. Então, de novo, anuncia-se a dívida bruta simplesmente porque isso cria mais uma espécie de terrorismo fiscal. Essa não é a questão. A questão, o que é importante é se o país pode gastar e saberá gastar bem, com investimentos necessários para serem feitos. O terrorismo sobre risco fiscal, o risco fiscal não tem nada a ver com a inflação de hoje. A inflação de hoje, como nós falamos, é questões de pressões localizadas específicas em certos preços relevantes. Preço de energia, preços de commodities agrícolas, o Brasil é exportador, então o preço é dado pelo preço internacional, subiu, e isso gera pressão inflacionária no Brasil. Essa inflação transitória pode permanecer, tem risco de permanecer e continuar e se transformar através da indexação e das expectativas numa inflação permanente, é possível, por isso tem que tomar cuidado. Mas qual é o instrumento para reagir a isso? É a alta violentíssima da taxa básica de juros, como tem feito o Banco Central? Na minha opinião, não. Isso é um equívoco. Isso está agravando essa percepção de desequilíbrio fiscal. Só para ter uma ideia, ao subir 5 pontos de percentagem, de 2 para 7, de 2,5 para 7,5, estamos falando que vai subir até para 12% a taxa de juros, nós subimos 10 pontos de percentagem sobre uma dívida pública de 80% do PIB, é 8% do PIB de transferência de pagamento de juros, que é a transferência do setor público brasileiro para os detentores da dívida pública brasileira, que é de toda interna. São os agentes superavitários no Brasil que vão receber isso. Isto é quase 3 vezes a totalidade do investimento público no Brasil nos últimos anos. Por ano.
Então, evidentemente que isso é completamente desproposital, e eu não vejo isso a ser discutido e ser tratado nos analistas, nas discussões que domina a percepção de que a única coisa relevante é equilibrar as contas públicas. É importante, mas é muito mais importante como gastar, qual é a qualidade dos gastos e a coerência nos investimentos públicos a longo prazo. Professor, para encerrar, eu gostaria de saber do senhor qual é o fio desse novelo que a gente tem de começar a puxar para desenrolar isso tudo que parece muito enrolado, essas questões todas intrincadas que vão se entrelaçando e deprimindo ainda mais a nossa economia. Por onde a gente deveria começar a puxar esse novelo? Excelente pergunta, Colombo. Hoje, claramente, há uma desorganização completa, uma cacofonia na discussão de política econômica no Brasil. O programa original de liberalismo, apoie-se ou não, o ultraliberalismo do ministro Paulo Guedes, tinha uma coerência. O que ele faz hoje é completamente incoerente. Feita uma discussão, perdeu qualquer sentido o que está se discutindo. Então, isto nós temos hoje uma falta de coerência completa, uma percepção de desorganização, não sabe para onde o país vai, qual é a política econômica que se pretende deste governo e o que vai ser. E como o ano que vem é um ano de eleição, tem pressões nesse sentido ainda de gastos para simplesmente por apoio, o governo que tem tentado comprar com gastos públicos seu apoio no Congresso, e isso está desorganizando a economia de uma forma muito importante, agravando. Então, é essa percepção de desorganização política, de falta de projeto, de falta de organização, falta de política econômica coerente, que agrava a percepção de risco e essa desorganização e retrai os investimentos e as expectativas. Nós conversamos aqui na CNN com o economista André Lara Rezende. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado a vocês. Bom dia.